Orações subordinadas substantivas. Período composto por subordinação. As orações subordinadas, elas são divididas em orações subordinadas substantivas, as quais nós iremos estudar nesta aula, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais, que nós iremos estudar nas próximas aulas. Período composto por subordinação. Por que composto? Porque as orações subordinadas sempre vão aparecer em frases que terão dois ou mais verbos e se chama subordinada por quê? Porque uma oração depende da outra para completar o seu sentido, então elas têm dependência de sentido. As orações subordinadas substantivas exercem 6 funções sintáticas, que são a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto explicativo. É importante que vocês saibam que todas as orações subordinadas substantivas vão ser iniciadas por meio das conjunções que ou se. Vamos ver o exemplo de maneira mais prática. Olha só, então, a primeira oração subordinada é a oração subordinada substantiva subjetiva. É a que vai desempenhar valor de sujeito dentro da oração subordinada. Antes de começarmos a classificação, é importante que vocês saibam que as orações subordinadas substantivas, elas sempre se dividirão em duas partes, em oração principal e em oração subordinada. A oração subordinada sempre vai iniciar no que ou no se, como nós vimos anteriormente. Então, muito bem. Parece certo, oração principal, que ela será demitida, oração subordinada. As funções sintáticas desempenhadas pelas orações subordinadas substantivas sempre estarão na parte da oração subordinada, tá bom, pessoal? Então, lembrem-se, olha só, aqui primeiro apareceu a oração principal, depois apareceu a oração subordinada, mas nada impediria que essa frase viesse na ordem inversa. Então, eu poderia dizer que ela será demitida. Parece certo. Observe, pessoal, nada impede dessa frase ser escrita assim. Como que eu vou saber o que é oração principal e o que é oração subordinada? Aí eu vou me valer do conhecimento de que a oração subordinada sempre vai iniciar no que ou no se. Ok, pessoal? Mesmo se ela estiver na ordem inversa, eu vou saber que a oração subordinada sempre começa no que ou no se. Então, vamos lá. Parece certo que ela será demitida. Olha lá, duas orações. Parece, do verbo parecer, e será, tá? Que também é verbo, por isso o período composto. Então, quando eu digo parece certo, observe que não dá, isso aqui é uma dica, tá, pessoal? A oração subordinada subjetiva, eu nunca vou conseguir encontrar um sujeito na oração principal. Eu sempre vou ter uma noção vaga daquilo que vai ser dito. O sujeito nunca estará na oração principal. Por quê? Porque o sujeito sempre estará na oração subordinada. Olha lá, essa é a dica, não se esqueçam disso. Então, quando eu digo parece certo, dá para saber de quem é que eu estou falando? Não dá, né? Mas quando eu digo que ela será demitida, quem é que será demitida? Ó, ela será demitida. Então, o sujeito está aqui, ó, na oração subordinada. Por isso que essa oração se chama oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela tem valor de sujeito da frase. Olha o outro exemplo, preciso saber se você está bem. Quando eu digo preciso saber, que é a oração principal, não dá para saber de quem é que está falando, tá? Agora, quando eu digo se você está bem, quem é que está bem? Você. Olha aqui, ó, o sujeito da frase onde? Na oração subordinada. Convém. Oração principal, que os pais participem. Observe o que aqui, iniciando a oração subordinada. Convém, então, quando eu digo convém, dá para saber de quem é que se fala? Não, né? Agora, quando eu digo que os pais participem, quem é que precisa participar? Os pais. Então, o sujeito da frase está onde? Na oração subordinada. Por isso que a oração subordinada substantiva subjetiva sempre vai ter valor de sujeito. Oração subordinada substantiva
com função de objeto direto, ou seja, a objetiva direta, que é o segundo tipo de oração subordinada substantiva. Então, vamos lá. Todas as orações subordinadas têm uma dica, tá? Então, vocês têm que ficar bem atentos, porque depois vocês terão que fazer a classificação dessas orações. Então, a primeira dica da oração subordinada subjetiva é que ela nunca terá sujeito na oração principal. Por quê? Porque o sujeito sempre vai estar na oração subordinada. Não se esqueçam disso. A oração subordinada substantiva objetiva direta, que tem valor de objeto direto. Então, vamos lá. Todos querem, oração principal, que você seja aprovado. Então, oração subordinada sempre começando no que ou no se. Observem, pessoal, quando eu digo todos querem, observe que aqui eu tenho sujeito na oração principal. Quem é que quer? Todos. O sujeito está aqui na oração principal, então eu já não tenho como confundir com a oração subordinada subjetiva, que nós acabamos de ver, que não tem sujeito na oração principal. Olha que legal. Essa pergunta, essa oração subordinada, além de ter sujeito na oração principal, ainda vai dar para fazer a pergunta o quê? Que é a pergunta que a gente sempre vai poder fazer para verbo transitivo direto, tá? Então, quem quer, quer. O que? Quer alguma coisa. Então, oração subordinada objetiva direta, quais são as características? Tem sujeito na oração principal e dá para fazer a pergunta o que? Por quê? Porque a oração subordinada vai estar exercendo a função de objeto direto do verbo querer, que é um verbo transitivo direto. Todos querem o quê? Que você seja aprovado. Então, que você seja aprovado é o objeto direto do verbo querer. O inspetor verificou, oração principal, se todos estavam uniformizados. O inspetor é o sujeito da frase. O inspetor verificou o quê? Se todos estavam uniformizados. Então, tem valor de objeto direto. Então, oração subordinada objetiva direta. Nós queremos, oração principal, que vocês fiquem. Quem é que quer? Nós queremos. O nós é o sujeito. Nós queremos o quê? Que vocês fiquem. Então, tem sujeito na oração principal, dá para fazer a pergunta o quê? Então, eu sei que essa é uma oração subordinada objetiva direta. Precisamos saber, oração principal, se eles virão, oração subordinada. Precisamos saber, quem é que precisa saber? Nós precisamos saber, olha o sujeito implícito no verbo precisar. Nós precisamos saber o quê? Se eles virão. Então, qual que é o macete da oração subordinada objetiva direta? Tem sujeito na oração principal e dá para fazer a pergunta o quê? Certo? A terceira oração subordinada é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Aí, pessoal, vocês terão que prestar bem atenção, porque tanto a oração subordinada objetiva indireta quanto a oração subordinada substantiva completiva nominal, elas são muito parecidas. Todas elas vão ter, pessoal, a presença da preposição. Olha só, iniciando a oração, antecedendo o que ou o se que inicia a oração subordinada, tá? Então, todas elas terão a preposição. Dica, na maioria das vezes aparece a preposição de, tá? É a que mais aparece. Então, como que eu vou saber para diferenciar uma da outra, tá? Vamos prestar atenção, então. A oração subordinada objetiva indireta sempre vai estar completando, pessoal, o sentido de um verbo. Então, antecedendo a preposição, você vai ter um verbo. Se for um verbo, você vai ter uma oração subordinada objetiva indireta, porque está completando o sentido de um verbo. Objeto indireto completa o sentido de um verbo, certo? O rapaz gostava de que todos o olhassem. De que todos o olhassem está completando o sentido do verbo gostar. Ela precisava de que alguém a ajudasse. O de antecedendo o verbo precisar. Tá? Então, verbo, oração subordinada, objetiva indireta. Agora, a oração subordinada substantiva completiva nominal, que é a que irá exercer a função de complemento nominal.
como eu disse para vocês, ela também vai ter em sua estrutura, antecedendo o que ou o se que inicia a oração subordinada, sempre terá uma preposição. Acontece que, diferente da oração subordinada objetiva e indireta que nós acabamos de ver, que sempre terá antecedendo a preposição um verbo, para ser uma oração subordinada completiva nominal, nós teremos que ter um nome. E nome em língua portuguesa é dado ao substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio, certo, pessoal? Então, nunca, para ser uma oração subordinada completiva nominal, a palavra que estiver antecedendo essa preposição nunca poderá ser um verbo, porque se ela for um verbo, essa oração subordinada vai ter valor de objeto indireto. Se a palavra que estiver antecedendo a preposição não for um verbo, essa oração subordinada vai ter valor de complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque ele completa o sentido de um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá? Então, olha lá. Tenho vontade, tá? Tenho vontade de que você me surpreenda. Observe, então, que quando eu digo tenho vontade, nós temos aqui a palavra vontade antecedendo a preposição. Vontade é verbo, pessoal? Não, né? Vontade é um substantivo, certo? Então, se é um substantivo, essa oração subordinada tem valor de complemento nominal. Olha lá, você tem medo de que o mundo acabe? Observe que a palavra que está antecedendo a preposição é a palavra medo. Medo também é um substantivo. Então, essa oração subordinada tem valor de complemento nominal, complemento do substantivo medo. O povo tem certeza, tá? De que nada irá melhorar. Certeza é um advérbio de afirmação, pessoal. Então, observe que não é verbo. Se não é verbo, essa oração subordinada vai ter valor de complemento nominal. Uma dica para vocês, tá, pessoal? Professora, mas às vezes eu fico em dúvida se a palavra é um verbo ou se é um substantivo, um adjetivo. Eu tenho uma dica para vocês não se perderem. Se essa palavra aqui, pessoal, não for um verbo, tá? Vocês vão ter um verbo para trás. Então, olha lá. Tenho é do verbo ter, não é? Então, isso é o que me comprova, me garante que a palavra vontade não é verbo, tá? Você tem medo? Ó, observe que antecedendo o medo, eu tenho novamente o verbo ter. Ó, o povo tem certeza. Observe que antecedendo aqui a palavra certeza, eu também encontro o verbo, tá? Então, nas orações subordinadas, orações subordinadas completivas nominais, eu sempre vou ter um verbo para trás da palavrinha que está antecedendo a preposição, tá? Uma dica para vocês não confundirem. Então, objetivo indireto completa o sentido de um verbo. Completiva nominal completa o sentido de um nome. Aí nós vamos para a quinta oração subordinada, que é que tem valor de predicativo, é a oração subordinada substantiva predicativa. Pessoal, a dica dessa oração subordinada, para vocês não se perderem na classificação, é que ela sempre terá antecedendo o que ou o se da oração subordinada, o verbo ser, tá? Que pode aparecer nas suas diversas formas, ó. Era, é, seria, será. Então, meu consolo era que o trabalho estivesse no fim. Então, se eu tenho a presença do verbo ser, eu tenho plena certeza que se trata de uma predicativa. A dúvida é que você virá, olha só, o verbo ser antecedendo o que, então isso me dá certeza que é uma predicativa, porque nenhuma outra tem essa característica. O certo seria que não fosse assim. Olha o verbo ser antecedendo o que, me comprovando que é uma predicativa. O lógico será que ele nos procure. Olha aqui o verbo ser antecedendo o que. Então, pessoal, dica, a oração subordinada predicativa sempre terá o verbo ser. E para finalizar, a oração subordinada substantiva apositiva, que exerce a função de um aposto explicativo.
A grande característica dessa oração subordinada é que, na maioria das vezes, elas aparecem utilizando os dois pontos, tá? Então, ela fica bem fácil de ser reconhecida. Mas essa oração subordinada também pode vir por meio da utilização de vírgulas, tá? Mas, na maioria das vezes, a oração subordinada apositiva aparece com a utilização dos dois pontos. Então, olha o exemplo. Há nas escolas uma norma, dois pontos, que todos sejam respeitados. Então, que todos sejam respeitados é uma oração subordinada apositiva, porque tem a função de explicar o que está presente na oração principal. José tinha um sonho, dois pontos, que seu filho voltasse. Então, que seu filho voltasse é a explicação da oração principal. Acontece que em alguns casos pode vir por meio do uso da vírgula. Olha lá, o sonho de Betinho, que o Brasil fosse menos desigual, está distante. Então, observem que o Brasil fosse menos desigual é um aposto explicativo, está explicando, desenvolvendo o que está presente na oração principal. Então, se fosse organizar para a utilização dos dois pontos, nós teríamos: o sonho de Betinho está distante, dois pontos, que o Brasil fosse menos desigual. Então, pessoal, só para retornar às características, que isso é muito importante, vocês não podem esquecer, porque vocês terão que depois ter condições de classificar cada uma dessas 6 orações subordinadas. Então, lembrem-se, a oração subordinada subjetiva, a que exerce função de sujeito, qual que é a característica? O sujeito nunca estará na oração principal, certo? Ele sempre estará na oração subordinada, que começa no que ou no C. A oração subordinada objetiva e indireta sempre vai ter sujeito na oração principal e vai dar para fazer a pergunta o quê? A oração subordinada objetiva e indireta e a completiva nominal, lembrem-se que elas são muito parecidas, porque o que ou o se sempre estarão antecedidos por meio de uma preposição, tá? Como que vocês vão então diferenciar? Lembrem-se, se a preposição estiver antecedendo um verbo, vai ser uma objetiva indireta. Se a preposição estiver antecedendo um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, nós teremos uma completiva nominal. A predicativa, sempre antecedendo o que ou o se, nós teremos o verbo ser, tá? E a apositiva, na maioria das vezes, virá introduzida por meio dos dois pontos, tá? Então, lembrem-se, só o conhecimento pode nos libertar. Até a próxima!